Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o seu jornal, o jornal do servidor do SINDCT, do Sindicato Nacional da Ciência e Tecnologia, aqui em São José dos Campos. Você pode nos visitar aqui na rua Santa Clara 432 ou mandar o seu e-mail para imprensa@sindct.com.br. .org.br, porque nós somos... O org saiu, não é? O org saiu. Agora, Shirley, qual o endereço? Pra rádio, né? Vamos lá, para a rádio. Pra Vamos rádio. lá. Tá correto. É www.radiosindct.com.br. E o .com.br ou .com? Ah, é .com, desculpa. .com. E é imprensa@sindct.com é o e-mail. Exato. Então, olha, mais uma vez, radiosindct.com. radiosindct.com. Conosco aqui o vice-presidente, o Fernando Moraes, que daqui a pouquinho a gente quer saber também sobre The Beatles, né? Como é que está essa paixão, a paixão The Beatles, no pensamento aí do Fernando Moraes, ele que é um apaixonado pelas músicas dos Beatles. O doutor Sodero, permita chamá-lo assim, até para encurtar e tal, algumas pessoas falam de pé na cova e tal, mas é muito jocoso isso, não é Jaque, mas é jocoso o termo pé na cova. Agora, o abono de permanência para o servidor de ciência e tecnologia, vale a pena, doutor? Bom, eu entendo que... nós já tivemos algumas discussões a respeito disso. Eu entendo que no formato que está hoje, eu entendo que vale a pena. Ou seja, é aquele servidor que ele já adquiriu todos os pressupostos para aposentar, ele já poderia estar aposentando, Fernando, por exemplo, mas que tem os seus projetos na instituição e resolve continuar trabalhando. Para esse servidor, ele recebe um prêmio, que seria o chamado abono permanência no serviço. Então, eu entendo que pode ser um caminho interessante para aqueles servidores que efetivamente já tenham cumprido todas as possibilidades de se aposentar e resolvem continuar no serviço. Esse pé na cova, ou esse abono permanência, é basicamente a sua contribuição para o plano de seguridade social do servidor que lhe é devolvido. Doutor Sodero, qual o relacionamento? Eu acho que é até meio indiscreto perguntar isso, mas o senhor notou que aqui a gente não alivia ninguém. Todas as perguntas que vêm a gente encaminhou para o Fernando, que está aqui representando o sindicato, o senhor, os direitos trabalhistas dos funcionários públicos federais. E o relacionamento do doutor Sodero com a corte, com o juiz, como é que se dá? Então, antigamente, eu acho que a advocacia ficava um pouco à parte do juiz, ou seja, o juiz virava um inimigo e não havia nenhuma conversa, não havia nenhum entendimento. Eu acho que essa fase já passou. Eu acho que a advocacia tem que ser parceira do Poder Judiciário, até porque o Poder Judiciário passa por dificuldades estruturais que eu acho que a advocacia pode trabalhar corretamente junto com a justiça. Nós aqui, na nossa atividade, temos tentado conversar com os juízes que vão julgar os nossos processos e aos quais nós tenhamos acesso e explicar para eles a dimensão das discussões que nós estamos tendo. Fizemos isso com o mandado de injunção 918, que garantiu o direito de aposentadoria especial para o servidor público. Fizemos isso nos processos de aposentadoria especial. Fizemos isso nos processos da GQ. Estamos fazendo isso no processo do 14º salário, né? Sempre com a ideia de conversar, de trazer do ponto de vista técnico, de estabelecer para o juiz, do ponto de vista técnico, qual a dimensão do que está se requerendo. Porque, às vezes, o juiz ele tem processos de várias naturezas para julgar. E o processo de servidor público é um processo muito específico, com situações muito específicas. Esses dias eu vi, por exemplo, num processo nosso de anistia, onde nós estamos pedindo que os anistiados sejam restabelecidos enquanto regime jurídico único, enquanto estatutários, e o juiz disse que não poderia fazer isso porque ele não fez concurso público. E eu precisei explicar para o juiz que ele é da época que não fazia concurso público. Ele é tão antigo no serviço público que era uma época que não fazia serviço público. E que todos os seus pares, todos os servidores da sua época, quando passaram ao regime jurídico único, o artigo 243 da Lei 8.112 disse que estava transformando aquele cargo em cargo público. Ou seja, ele não precisava fazer concurso. Então, essas condições, essas situações, nós temos que conversar diretamente, do ponto de vista técnico,
com o Poder Judiciário para poder explicar para eles a angústia do servidor público. Porque nós tratamos com a angústia das pessoas. Aí eu volto a dizer, então, daí tem que ter a visão perpendicular, a visão do advogado e a visão do juiz sobre um mesmo ponto. Sim. A grande jogada do ponto de vista jurídico é convencer quem vai julgar que o seu posicionamento, que a tese que você está defendendo é a tese vencedora. E isso você faz no papel e muitas vezes explicando de forma verbal, de forma oral para o juiz do que se trata. Por isso o relacionamento tem que estar à altura. Sempre. O Rui Barbosa dizia que o primeiro juiz do processo é o advogado. Que bacana. Não é? Então, é ele que precisa dar esse escopo, com todo respeito ao Poder Judiciário, obviamente, porque eles têm o poder da decisão, mas nós temos o poder da argumentação. Maravilha. Fernando Moraes. Bem, uma pergunta que eu gostaria de encaminhar para o doutor Sodero, é uma pergunta para esclarecimento dos nossos ouvintes e, de preferência, os nossos sindicalizados. Como está a estrutura física de recurso humano, principalmente, do jurídico do SINDICT? Então, Fernando, hoje nós temos aqui, nós estamos fazendo uma reestruturação interna, uma adequação interna, mas hoje nós temos, eu que estou aqui encabeçando esse grupo de operadores do direito, nós temos um advogado sênior aqui permanentemente, nós temos 2 advogadas e nós temos 2 estagiários aqui em São José dos Campos. Paralelamente a isso, nós temos um grupo em Pindamonhangaba que cuida dos processos de Guaratinguetá, onde estão os servidores do INPE de Cachoeira, eles correm na Justiça Federal de Guaratinguetá. Nós temos um grupo de advogado que cuida disso e nós temos uma equipe de cálculos que cuida dos cálculos de liquidação, especialmente do processo dos 28%. Ou do 192, né? Ou do PSS, ou do 192. Então, são processos que nós temos uma equipe que cuida lá em Pindamonhangaba. Então, assim, nós temos uma estrutura importante para defender os interesses dos clientes, dos servidores do INPE e do CTA. Nós podemos dizer, por exemplo, eu estava vendo as estatísticas, que na semana passada foram publicados andamentos em processos, em 52 processos do INPE e do CTA. Então, ou seja, a movimentação processual ela é muito grande pela quantidade de processos que nós temos. Quantos processos nós temos hoje? Assim, não o número exato. Porque... por volta de 1.300 processos em andamento. Quantos escritórios no Brasil tem esse número de processos, doutor? Nessa área do serviço público, Fernando, nós podemos contar nos dedos de uma mão os escritórios que têm essa quantidade de processos. Porque, além de tudo, nós temos processos individuais, como, por exemplo, a aposentadoria especial, e nós temos os processos coletivos, 28, 14º, PSS, 317, 1087, toda essa gama de processos. Nós temos Vale Transporte, nós temos os mandados de segurança, nós temos os anistiados, são vários processos. Isso mostra, então, que o sindicato está atuante. E vou dar uma atuada nesse momento, doutor. Enquanto diretor do sindicato, nós tivemos reunião, o presidente Ivanil está de licença, não, ele está de férias alguns dias. Nós tivemos a reunião da diretoria, de alguns diretores hoje, e estamos trazendo mais uma demanda para a sua análise. Inicialmente a análise, porque nós pegamos a demanda e fazemos uma análise de diretoria para o enfoque político da demanda e encaminhamos para o departamento jurídico para análise, que é a questão hoje da ação que está sendo movida e teve uma decisão em primeira instância do juiz federal, uma ação movida pelo Ministério Público contra o concurso realizado há uns 3 anos atrás, que admitiu um grupo de servidores, tanto para o CPTEC como para o LCP, alguma coisa assim, e que há uma contestação do caso, dizendo que o concurso teve falhas. Tem todo. Eu ainda não li o processo, não consegui ter acesso ao processo, e que isso envolve servidores, porque os servidores que passaram no concurso estão trabalhando, alguns até passaram no concurso definitivo. É um concurso para cargos temporários, SLT. Nós somos contra. Nós queremos o concurso RJU, em definitivo. Mas houve esse concurso paliativo, foi que o governo federal apresentou, e o INPE pegou.
houve algumas irregularidades. Então, doutor, eu estou informando ao senhor que nós estamos trazendo isso com 2 ou 3 questionamentos e para ver o foco que nós vamos dar em caráter de urgência. Após a nossa entrevista, nós vamos ter que sentar e dar uma Nós estamos à disposição. Essas questões dos servidores públicos, elas vão surgir. Essa questão da contratação dos chamados empregados públicos seletistas, né, é uma discussão que vai longe, porque a emenda constitucional 19 de 98, inserida pelo Fernando Henrique, é que deu o espaço para que esses servidores não fossem contratados pelo RJU e sim pela CLT. E eu sei que o Ministério Público Federal está atuando bastante nessa área. De qualquer forma, nós estamos à disposição para atender a diretoria nesse assunto. Não tenha dúvida, doutor. Doutor José Roberto Sodero, já estamos no final do último bloco do programa de hoje, lembrando ao internauta e ao funcionário público federal que será reprisado às 11 da noite, às 9 da manhã, às 13 e às 15 horas. Mais uma vez, para a gente encerrar aqui, os 28%, conta de novo, doutor. Então tá bom, nós temos os processos de 2.300 pessoas desmembrados em 230 processos, com 10 pessoas cada um. A Justiça liberou, está faltando 20 processos para apresentar cálculo, o resto dos cálculos nós já apresentamos. Quando nós apresentamos esses cálculos, a Justiça determina que a União seja citada para pagar ou para impugnar os cálculos. Nós já sabemos que uma boa parte desses cálculos a União já impugnou e já nos foi liberado para análise 11 processos desses 230. Esses processos que já foram liberados para análise, nós estaremos convocando os servidores pela rapidinha. Deve estar saindo dentro de 1 ou 2 semanas uma rapidinha com o nome desses servidores, o grupo de processos que eles estão, para nós então recebê-los aqui no SINDICT. Dia e hora marcada. Com dia e hora marcada. Vai estar tudo. Os dias, inclusive, já estão pré-agendados. Nós vamos recebê-los na segunda e na terceira semana de outubro, numa segunda e numa quarta e numa segunda-feira, justamente para poder apresentar esses valores e essas pessoas poderem decidir se continuam com a discussão dos cálculos ou se aceitam definitivamente os cálculos da União. Deixando claro que é uma decisão do indivíduo, do servidor. Ele vai olhar os números, ele vai refletir, vai ver o que ele quer. Inclusive, se ele concorda ou não. Inclusive, nós vamos fazer uma reunião geral com cada grupo, mas os valores vão ser passados individualmente para cada um, reservadamente. E recapitulando, em relação ao plano Bresser, 699 pessoas ou 699 servidores que teve o dinheiro que voltou para a Justiça do Trabalho. Exatamente. Eles podem procurar o sindicato. Para a nossa orientação. E o pessoal que ficou de fora e que estava trabalhando, estava nativa em abril de 1987, a Justiça já determinou ao INPE e ao CTA que apresentem a relação correta de todos esses servidores. Shirley Marciano é a nossa editora, uma das editoras do jornal do SINDICT, e a 25ª edição já está por aí, não é, Shirley? Então, a 25ª edição do jornal é uma edição especial que vai falar sobre o VLS. Então, já está para sair, está indo para a gráfica já. E a gente, é importante dizer também que esse jornal ele é dedicado às famílias que perderam seu ente querido no acidente. Então, foram 10 anos. 10 anos. 10 anos do VLS, já passou muito rápido. Então, atenção, uma edição especial dedicada às famílias, aos familiares das vítimas desse acidente que ocorreu há 10 anos atrás e até hoje sem resposta, não é, Shirley? Tem um relatório, tem alguma resposta, mas ainda o que a gente questiona muito é que ninguém foi punido, esse tipo de coisa, né? Tem resposta, mas não tem convencimento. É verdade, é verdade. Bom, mais ou menos isso. Né? Shirley, vamos encerrando por aqui então. Suas palavras finais, Shirley. Eu queria agradecer o pessoal pela audiência que deu hoje, né? Então, eu acho que mostrou que as pessoas estão muito interessadas na questão jurídica. Então, a gente volta a falar no assunto se tiver bastante demanda, a gente vai sentir isso no dia a dia e dizer também que o sindicato está de portas abertas, pessoal que tem dúvidas sobre os processos, pode entrar em contato pelo 3941-6655 ou mandar um e-mail para a gente no imprensa@sindict.org. imprensa@radiosindict.com. Também, esse também é. Tem o e-mail da imprensa, que esse é lido por mim e pelo geral, e tem esse específico da rádio, que é o imprensa@sindict.com.
Bacana. Fernando Beatles Moraes, eu gostaria, para encerrar, que você falasse da banda da The Beatles. Legal. Como é um hobby, é uma paixão que eu tenho, é bom cutucar essa parte também. Lá no INPE, nós temos 3 pessoas do INPE. Somos eu, Fernando, o Dr. Valdemir Carrara, da Mecânica Espacial, e o Dr. Edson, da ETE, que somos do INPE e fazemos parte dessa banda. E tem o Dr. Breno, que trabalha hoje na Embraer, que é o nosso baterista. O que é isso? É um grupo de pessoas que estuda a música Beatle. Pode parecer estranho, mas quem mergulha nesse universo descobre que é realmente necessário um estudo. E nós tocamos as músicas, estudamos os instrumentos, as vozes. Podemos não ter competência nem talento para fazer muito bem feito, mas o empenho é muito grande. Agora, o enfoque principal é o seguinte, que vale para mim como vale para outros em outras atividades. O importante, já que nós... É uma frase que eu sempre uso. Que nós vamos ficar velhos fazendo coisa bacana. Eu gosto de música, eu estudo Beatles, eu tenho meu contrabaixo, minha guitarra, meu violão, eu pratico esse hobby e me sinto muito bem. Isso me dá muita força, porque quem não sabe, está em Brasília, nessa correria, pega avião, corre para Brasília, vai para um gabinete, corre atrás do ministro, cadê o presidente, cerca para lá, cerca para cá, é uma correria infernal. No fim da tarde, à noite, a gente está morto, volta para fazer reunião de discussão, de avaliação, novos encaminhamentos. Gente, quando eu vejo sábado, domingo, que eu vou poder tocar minha música, eu saio aliviado. Depois que eu acabo o meu ensaio, são 4, 5 horas de ensaio, eu saio de lá com a alma lavada e bateria por uma semana inteira. Se a pessoa gosta de pintura, se a pessoa gosta de planta, de cuidar de planta, faça isso, é muito bom. Você gosta de Beatles? Eu gosto do rock, da pop. Na verdade, o meu gosto maior é Rolling Stones, mas o público é menor. O público é menor, então eu vou atacar onde tem um público muito que aceita bem. mais. Então, o Jack Beatles Cover seria, não? A banda chama-se Space Beatles. Space Beatles. O nome já está até registrado, com patente requerida e tudo mais. Bacana. Fernando, muito obrigado pela participação e espero que, até pela desenvoltura do programa de hoje, que a gente possa mais vezes estar aqui intercalando com as pessoas aqui, com os entrevistados, para trazer informação ao servidor federal. Perfeito. Doutor José Roberto Sodero, que alegria ouvir a sua voz aqui na Rádio SINDCT, no Clique Jornal, e pelas valiosas informações que o senhor passou ao servidor do INPE e do DCTA. Eu preciso agradecer o convite, dizer que o jurídico do SINDCT está à disposição para esclarecer qualquer dúvida do servidor. O SINDCT, para mim, além de ser uma atividade profissional, é uma paixão pessoal. Eu tenho amigos aqui na área de ciência e tecnologia. O INPE é o quintal da minha casa, no bom sentido. Eu sempre adorei as questões relacionadas à pesquisa e acho que nós temos ainda muita coisa para fazer pelo sindicato, muita coisa para fazer pelo servidor. Preciso só dizer uma coisa para vocês, que nesses últimos anos eu tenho verificado pessoalmente a evolução das questões sindicais que o SINDCT tem discutido em Brasília e o respeito que a diretoria do SINDCT tem de todos os órgãos federais e das demais entidades de servidor público. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje. Muito obrigado. Bem, ponto final e mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, os trabalhos técnicos do Tiago Santos, o diretor de Comunicação e Cultura, Vitor Portesani, e a minha colega Shirley Marciano. A gente volta a qualquer momento aqui no Clique Jornal. Muito obrigado pela companhia, audiência e a amizade de cada um de vocês. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio SINDCT Clique Jornal. Clique Jornal.